Fala, galerinha! Olha que bacana, efeito madeira de forma barato. Agora você não pode mais dizer que não pode fazer, que não tem condições, porque nós temos dicas aqui para você fazer de forma prática. Não saia daí, porque aquele defeito que você encontrava na hora de executar acabou. Duas latas de areia peneirada, meia lata de cimento CP3 ou 4, tanto faz, e meia lata de argamassa C1, a mais barata. Com esse tanto de massa aí, você vai fazer coisa demais. Faz aos poucos, porque ela rende e não pode ficar muito tempo ali. O argamassa tem um tempo de ser usado. O cimento não, mas cimento você pode jogar água e depois tornar a usar. Mas argamassa não. Então o que acontece? Meio copo de requeijão de detergente. Use o detergente, muito bacana. Gente, prático demais. Olha aí para você ver. Acabei de fazer esse piso ali no fundo, ainda tá molhado, não secou. E aí eu já vou colocar esse efeito madeira em cima, feito na massa, de forma prática, fácil. E vai ficar muito bom. Será? Será que vai mesmo? Acompanha para você ver. Aquela dificuldade que você tem, nós vamos mostrar para você aqui nesse vídeo como se faz. Porque na hora que você vai aplicar, algumas pessoas falam para mim, garrou assim, não ficou do jeito que você mostrou e tal. Então nós vamos dar aqui as dicas. Não saia daí, porque isso aqui é muito barato. É isso que a gente procura, né, gente? A massa foi bem mexida, tá aí bem homogênea. E nós já estamos colocando em cima do contrapiso. Olha agora o que vai acontecer. Então, a gente já começou a colocar essa massa ali, espalhar ela com a colher. Não tem muito segredo não. Você coloca ela lá, espalha com a colher. Preste bem atenção, porque não tem segredo. É fácil, mas a dificuldade que você encontrar aí, você pode passar pra gente aqui, que eu vou estar retornando para você. Se possível, faço até um outro vídeo para que você faça com toda a praticidade possível e deixar a sua casa aí bem bonita, sua área, sua varanda, sua área de lazer, bem bonita, com esse efeito madeira aí, ó. Eu vim com a régua, com a desempenadeira e aquele lado dos dentes, como se você fosse colocar a cerâmica, eu vim para dar uma nivelada. O piso está bem nivelado aí, com régua, com tudo. Mas eu vim passando a parte dos dentes aí, que é para dar uma nivelada na massa, com a desempenadeira de aço. Você pode usar uma desempenadeira pequena, não tem problema. Então eu venho aí passando o lado que tem os dentes. Aí para você ver, tá bem fácil para ver, né? Não tem mistério. A massa tá bem bacana. Eu molhei, mas nem precisava molhar muito, que o piso ainda tá bem úmido. Então você não precisa molhar muito se você logo quer terminar o serviço. Mas se o piso estiver bem seco, molha. Molha porque dá trabalho depois para dar acabamento. E eu vou te dar um detalhe aqui, não corta o vídeo para você pegar com bastante praticidade aí os detalhes. Eu já passei o lado dos dentes da desempenadeira, né, aquele lado onde deixa os frisos, e agora eu tô passando o lado liso. Se você tiver dificuldade com a desempenadeira grande, você pega a pequena. Tô passando o lado liso para deixar ela bem lisinha. Se você deixar ela bem lisinha, não precisa passar desempenadeira, régua, não precisa passar mais nada. O piso aqui tá bem nivelado. E aí eu passei depois o lado liso, para vir alisando, para deixar bem a superfície bem plana, bem bacana. É muito fácil. A dificuldade que pode acabar com o seu serviço é na emenda, que eu vou mostrar para vocês aqui. A emenda que, se você não fizer a emenda bem feita, quem olhar vai ver que foi na massa, que você fez um negócio ali que parece que a tábua tá encaixando uma na outra ali, como se tivesse desdentada, toda cortada de uma forma irregular. Mas vou mostrar para vocês aqui como eu fiz. Eu tive que cortar porque
o celular aqui não consegue gravar um vídeo bem grande. Então não é por não querer ou por não... É porque eu realmente não consigo fazer um vídeo grande para mostrar todos os detalhes do passo a passo. Eu usei essa régua de madeira como galga, né, que a gente chama de galga, que é uma medida fixa. E ela tem 17 centímetros, né? Se você quiser fazer umas ripazinhas menor, um efeito de uma madeira bem mais fina, fica a seu critério. Mas eu usei aí que ela tem 17 centímetros, essa desempenadeirazinha de madeira, que me acompanha tem muito tempo. Vim fazendo os riscos. Se você fizer, olha a dica. Uma delas, tem outras. Se você fizer os riscos com a mão bem leve, enquanto a massa ainda estiver molhada, é muito bom. Que essa massa ela tem uma homogeneidade muito boa para trabalhar, então ela não vai ficar quebradiça, ela não vai ficar aquela areia mostrando, fica bem cortadinha, como se fosse realmente uma ripa de madeira na esquina, bem feitinha. Enquanto a sua massa ainda estiver molhada, estiver ainda úmida, né? Ela não secou, não deixa nem puxar. Você vem com a mão bem leve e faz os frisos. Por que eu não faço os frisos muito fundo? Você vai saber na hora da pintura. Não faz os frisos muito fundo não. É questão aí de 3 milímetros, que são 3 linhas. Como se fosse 3 linhas de profundidade. Você vem fazendo com a régua, usa a água aí, faz outra dica. Eu aqui tive um pouco de dificuldade, mas a gente está acostumado. Puxei bastante massa para depois fazer esses riscos. Não faça isso. Faça aí no máximo aí umas 4 tábuas dessa, para você fazer uns 4 riscos só. E aí você vem fazendo os riscos. Estica a massa aí de umas 4 tábuas, né? E aí você vem fazendo os riscos e depois fazendo os riscos com a vassoura ou de qualquer forma que você quiser. A gente pode fazer esse efeito no risco da vassoura, na buchinha, como eu já mostrei. Outro vídeo, a gente pode fazer também na pintura feita na buchinha. Essa aí é a dica que eu falei, gente. A emenda. Isso aí é uma emenda. Você já não está nem vendo mais a emenda. Quando você ainda com a massa molhada, úmida, com a massa ainda não puxou, não pode deixar puxar. Você vem com a desempenadeira de plástico, pequena, não pode ser grande. Na medida menor que a tábua, na largura, você molha bem pouquinho, só na emenda, na tábua seca, e passa a desempenadeira de plástico no sentido vindo para a tábua seca, para a parte da massa que você já tinha feito antes. E vem puxando, não importa se ela passar para cima, quanto mais ela passar para cima, aquela parte bem molhada, melhor vai ser para você. E aí eu venho com a vassoura depois, bem de leve, a mão tem que ser leve. É um serviço que exige paciência e bastante cautela. É difícil? Não é difícil. Pode ser um pouco pesado. Para quem não tem costume de trabalhar nesse sol quente, pode ser um pouco pesado. Gente, fica aí, olha a dica. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Olha a parede do lado. Nós vamos começar a fazer essa pintura, vamos mostrar tudo para vocês. Viu a dica da emenda?